bem-vindo ao nosso canal. Estava lendo Êxodo e me chamou a atenção Êxodo 16, quando o Moisés levava o povo de Israel pelo deserto. Estavam indo à terra prometida, em direção à terra prometida, quando de súbito houve a necessidade do alimento diário da pessoa. E o Moisés, orando a Deus, o Senhor mandou o maná, que todos conhecem, que está aqui descrito na Bíblia, que era uma coisa miúda, redonda, como a geada sobre a terra. Era o alimento diário do judeu, do povo judeu. E pela palavra do Senhor, ele falou: colhei cada um conforme o que pode comer a família. Se tivesse 10 pessoas na família, teria que colher alimento para as 10 pessoas. Se tivesse 3, para as 3 pessoas. Uma pessoa, segundo o número de pessoas. Cada um tomará para si o que acharem na tenda, o número de pessoas. Então os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava o que colhera muito, quer dizer, não sobrava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto o que podia comer. E disse também Moisés: não deixe para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes algum deles deixaram para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, colhiam a cada manhã, cada um conforme o que podiam comer, cada família, porque aquecendo-se o sol, derretia-se. O que acontece? Usando de uma analogia que Jesus falou em Mateus 6,25, acerca do pão. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que haveis de comer ou que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não há vida mais do que o mantimento e o corpo mais que a vestimenta. O que acontece? As pessoas, existem no mundo pessoas riquíssimas, que têm palácios, ouro, prata, carros, atualmente, para fase moderna, tem um carro para cada pessoa da família, tem helicóptero, tem muita coisa. E tem gente que não tem nada. Pelo que está escrito na Bíblia, eu entendo que o erro é que essas pessoas que têm demais, o que tem demais a uma pessoa, a um banqueiro, por exemplo, a um banqueiro, sobra a um funcionário que tem um cargo subalterno. Não há uma divisão correta sobre a terra. E aqui, em Êxodo, o Senhor já estava falando sobre isso, sobre a divisão social. Aqui ninguém ia passar fome, não precisava deixar para o dia seguinte. E aqui está dizendo também em Mateus 6,25, para não andarmos ansiosos, cuidadosos pela divisão. O que ocorre? O que ocorre é que certos políticos de certos países, ditadores, eles fingem que são socialistas. Não estou falando de política, mas os socialistas, os comunistas, eles fingem que fazem isso. Porque os líderes, que nem a Coreia do Norte, enquanto o povo passa fome, os reis e a nobreza
tem a dignidade de comer e beber bem. Não há uma divisão. Isso é coisa de Deus? Não. Capitalismo em si também não é coisa de Deus. Porque tem os banqueiros, os grandes banqueiros, que detêm toda a renda, enquanto a maioria tem que dividir. Vamos dizer que se existir 100 mil reais no mundo, os banqueiros têm tipo 95 mil reais. E 5 mil é para dividir entre todos. Que todos se matem pelos 5 mil. É o que acontece. Porque 1% da população mundial, 1% detém todo o capital mundial, detém todas as reservas mundiais, detém tudo. Até as reservas aqui da nossa Amazônia. O mundo está aqui. É porque gosta dos índios? Não. Com desculpa de gostar dos índios. Eles estão aqui comprando as nossas terras, porque tem água, porque tem riquezas, as quais eles destruíram lá. Porque tanto o capitalismo, como o comunismo, ou qualquer governo de homem, é governo egoísta. É governo que não deixa para o dia seguinte. Guarda demais. E aqui, em Êxodo, já é um arquétipo. Aqui já é um modelo da justiça de Deus, em que cada um só pegaria o que a sua família precisa, porque tem que dividir com os demais. Mas não é o que isso ocorre. Isso ocorre também em todas as religiões, seja quais forem. Os líderes das instituições, as instituições também que fala de Deus, que fala do espiritual, também detém poderes físicos. Eles falam de bens futuros, porém eles detêm daqui, seja de qual for. Até mesmo nas tribos indígenas, os caciques, os tupãs, os xamãs têm a sua ascensão de ter mais dignidade, de ter mais coisas. O que ocorreu lá em Israel no início? Deus fazia diretamente o governo na terra, tinha os juízes, mas o povo pediu rei. E Deus mandou o profeta falar: não, vocês estão pedindo rei? O rei vai pegar vocês como escravos, vai pegar as tuas filhas para amas, para mulheres. Aí eles falaram: não, nós queremos o rei. E esse é o governo do mundo. O maná aqui, voltando ao maná, é o primeiro exemplo de Deus para a certa divisão social, porque é uma divisão social sem ganância, sem um ser humano achar que é melhor que o outro ser humano, por causa de uma ascensão social, por causa de uma acumulação de riquezas. Alguns povos tentaram fazer algo assim, como os essênios, que eles dividiam, eles não tinham. Quem chegasse lá para fazer parte dos essênios vendia os seus bens e ninguém passava falta, não existia o rico. E também no início da igreja primitiva também era assim, mas foi só por algum tempo. As pessoas vendiam seus bens e dividiam para que todos tivessem
o não passar sem falta. Porém, o que ocorre é que tudo do ser humano começa bem, mas acaba terminando mal. Até mesmo em instituições, sejam lá quais forem. No início, como dizem por aí, tudo são flores. Assim são os relacionamentos. Muitas vezes você começa um casamento muito bem, no início tudo são flores, mas depois tudo se perde, porque estamos num mundo caído. O que ocorre atualmente no Brasil? Os políticos detêm com suas benesses, eles detêm todo o capital que entra de impostos. Eles detêm a maior parte, o que sobrar vem para nós, os pagantes. E assim no mundo todo. Não há uma divisão como em Êxodo, a divisão feita por Deus. Não há ilusões quanto a instituições religiosas. Algumas até distribuem cestas básicas, mas não se preocupe, que os líderes não estão nem aí para o preço da gasolina, não estão nem aí para o preço do combustível, ou o preço da escola, ou o preço do médico, ou o preço seja lá de quem for. Tem uma vida nababesca, a maioria deles, e dizem se dedicar às causas de Deus atualmente. Não se iluda. O exemplo de Êxodo, que é o arquétipo, é um arquétipo, é o modelo de Deus, nunca será seguido por essa civilização do mundo, porque estamos num mundo caído. E somente Deus, através do seu ensino, pode nos ajudar, pode nos esclarecer. Como diz a palavra de Deus, desperta tu que dormes. Não dê o seu louvor, o seu dinheiro, o seu tempo, o seu trabalho a homens. Abram os olhos com os homens que vêm com ilusões, falando coisas que Deus não falou. Porque é muito mais fácil deixar alguém ler por você. É muito mais cômodo. Então, o problema está dos dois lados. E eu fico por aqui e fique na paz de